basicamente, é o seguinte: para o indivíduo é melhor ser injusto, porque isso é a expressão da sua natureza, dar livre curso ao desejo. E, socialmente, nós entendemos que a justiça é um bem, porque se todos nós resolvêssemos dar livre curso ao nosso desejo, a vida social seria impossível. Então, os homens fizeram uma espécie de acordo, pelo qual eles determinaram: ninguém tira o que é de ninguém, a gente diz que a justiça é bela, que os deuses determinaram para a gente esse dom que é a justiça. Mas nós que somos intelectualizados, espertos, sabemos que isso é história da carochinha, que na verdade a justiça não passa de um acordo que os homens fizeram para, de certo modo, reprimir seus desejos. Bom, e aí, diante desse quadro, o Sócrates, esse personagem, que de certo modo representa Platão, ele teria que defender a justiça. Pedem para ele: Sócrates, defenda a justiça agora. Mostre que a justiça não é só um bem social, é um bem para o indivíduo que tem a justiça em si mesmo. O Sócrates aceita esse desafio, mesmo dizendo que ele é um desafio enorme, e propõe que a melhor maneira de responder essa pergunta, primeiro, é responder a pergunta: o que é a justiça? Sócrates tem esse como personagem, Sócrates sempre tem essa postura. Quando você me faz uma pergunta e ela depende da resposta a uma pergunta prévia, primeiro nós vamos tratar da pergunta prévia. Então, eu não posso dizer se a justiça é melhor ou pior antes de saber o que é a justiça. E ele propõe a seguinte estratégia para eles examinarem o que é a justiça. Vamos primeiro considerar uma cidade, a polis, e depois vamos ver do homem. Por quê? Qual é o pretexto que ele dá? É que ele diz: a polis é como se fosse um modelo maior, não é isso? É como se fosse um manuscrito escrito em letras grandes, e o homem seria um manuscrito escrito em letras pequenas. Então, primeiro a gente analisa o que é a justiça na cidade, e depois a gente vê se isso se aplica ao homem. Bom, então os interlocutores aceitam e eles começam lá a construir essa cidade ideal. Por que eu digo ideal? Porque ele entende que a justiça é uma virtude. E uma cidade só pode ser justa se ela for o melhor possível. Então, eles dizem: temos que construir a melhor cidade possível. No logos, a gente poderia dizer, no pensamento. Quando ele propõe que eles vão construir essa cidade no logos, no discurso, no pensamento, ele se dá uma liberdade total. Ou seja, mesmo que a gente enxergue como melhor um determinado traço, e esse traço pareça impossível de realização prática, não temos compromisso com a realização prática, nós só temos compromisso com o melhor. Olha a liberdade que nós temos, não é isso? Por isso nós podemos construir uma utopia, alguma coisa que não existe em lugar nenhum, porque a liberdade é total. O critério é um só: se é melhor, nós adotamos; se nós entendemos que não é melhor, nós deixamos de lado. Então eles começam a construir essa cidade, que ora como um tempo, senão não chega no meu tema, não é isso? Mas eu só estou querendo introduzir vocês à República. E, no fim, essa cidade está constituída e ela vai ter 3 classes dentro da cidade. A classe dos artesãos, ou dos produtores, os que vão produzir todas as coisas necessárias. Eles vão plantar, vão construir as casas, vão tecer as vestimentas, enfim, tudo que o homem precisa para a sobrevivência é função desses produtores. Nós teremos os guardiões, que seriam uma espécie de auxiliares dos governantes na manutenção dos valores morais que foram propostos para os cidadãos, além de também terem a função guerreira. E nós teríamos, finalmente, os governantes filósofos, que são auxiliados por esses guardiões a manter esses valores morais da cidade. Uma coisa sobre a qual eu não vou poder entender, mas eu vou pedir que vocês aceitem como premissa, é que Platão entende que existem valores objetivos, existe o bem e o mal, e é possível descobrir o que é o bem e o mal, o que vale mais e o que vale menos. Só que isso é uma tarefa para aqueles que realizaram plenamente a razão, os filósofos. E acredito que o programa de educação, de estudos, que torna alguém filósofo nessa cidade é duríssimo, não é isso? Assim, mais ou menos assim, aos 20 anos, o sujeito vai submetido a 15 anos de estudos de matemática, depois mais 5 anos de estudos de dialética, e aos 50 ele começa a fazer um estágio de governante. Passou dessa moda pega? Exigir 20 anos de formação duríssima dos
dos estagiários de governantes. Não é? Porque, na verdade, aos 50 anos, eles começam a fazer um estágio de governantes. Não é isso? Bom, eu preciso que você acredite que Platão tem toda uma metafísica, né? Toda uma visão do conhecimento, da possibilidade de fundamentação da verdade, dos valores, e que esses filósofos são capazes de atingir isso. Não podemos detalhar isso agora. Mas se existem esses valores objetivos, e se eles podem ser descobertos, o que ele propõe? Que, de algum modo, esses valores sejam transmitidos para o resto da população. E essa é a função da educação. Mas então agora chega o meu tema. Nessa cidade, será proposto um modelo de educação. Não é isso? E o que eu vou tentar mostrar aqui para vocês é que essa educação é claramente dirigida a se constituir como uma intervenção na alma dos educandos. Não é isso? Então, eu vou apresentar para vocês a concepção de alma, né, que Platão propõe na República, para que depois a gente possa, pensando sobre os conteúdos da educação, começar a atribuir, né, a cada uma desses aspectos da educação a intervenção de um desses elementos da alma. Então, a concepção de alma que é apresentada na República de Platão é diferente daquela, né, dos que atacaram a justiça e que disseram que a justiça é uma espécie de repressão dos desejos. Por quê? Eles partiam de uma premissa. Essa aqui, o homem é fundamentalmente definido por esse elemento concupiscente que deseja e que é amante, Platão define isso depois, isso é muito importante, amante dos prazeres e da riqueza. Ora, é óbvio que não se pode negar isso, que isso existe em nós. Por quê? Porque quando nós experimentamos uma coisa agradável, o desejo por ela é praticamente automático, não é isso? Enfim, eu poderia dar um exemplo aqui, por exemplo, se eu como um quindim pela primeira vez, não é isso? E eu acho tudo bom, eu não posso negar que eu adquiri um desejo por quindim, não é isso? Enfim, não há por que moralizar isso. O desejo é uma coisa meio automática, porque se você experimenta como agradável, já é objeto do desejo, não é isso? Bom, só que aí o Platão propõe, o Sócrates, né, que está conduzindo esse diálogo, propõe o seguinte: bom, ainda que a gente admita que existe um desejo, que temos que admitir, será que o homem se recusa a isso? E aí ele pergunta lá para os seus interlocutores no diálogo: mas vocês também não admitem que nós, humanos, deliberamos? Não é isso? Que nós deliberamos, que nós tomamos decisões? E quando a gente toma uma decisão, a gente não está, de certo modo, pesando o que é melhor e o que é pior? Ora, a pergunta que ele faz é: mas será que é uma coisa só em nós que deseja e delibera ao mesmo tempo? Ou nós podemos distinguir esses dois elementos em nós, um que deseja e um que delibera? Bom, ele acha que podem ser distinguidos com o seguinte argumento, que eu espero que vocês aceitem, porque os interlocutores têm que aceitar, senão eles têm que voltar atrás e começar de novo. Ora, a prova de que não é a mesma coisa em nós que deseja e delibera é a seguinte: nesse momento, por exemplo, eu posso estar com sede, não é isso? E, portanto, eu já experimentei beber água em outros momentos que eu estava com sede. Ora, o que eu descobri? Que beber água quando tem sede é agradável. Então, quando eu tenho sede de novo, o que acontece? Desejo. Porém, às vezes, mesmo desejando beber água, porque tenho sede, eu não me abstenho de beber água. E por que eu me abstenho de beber água se a água está aqui e eu desejo? Vamos pensar numa hipótese. Eu tenho um problema de saúde, fui ao médico e ele disse: olha, o senhor vai tomar esse comprimido aqui e só beba água 2 horas depois de tomar esse comprimido. E eu bebi o comprimido há 1 hora. Então, algo em mim delibera que eu devo resistir a esse desejo. Eu tenho uma razão para resistir a esse desejo, concorda? Por quê? Quais seriam as consequências de eu não obedecer ao médico? Eu vou passar muito mal. Não é isso? Então, o bem que há em beber água e matar o meu desejo, a minha sede, é inferior ao bem que há em evitar passar mal. Não é isso? Mas aí ele diz assim: mas será que nós deliberamos e no momento seguinte desejamos? Porque se for assim, é a mesma coisa que em mim desejo e delibera, não é isso? Por exemplo, olha, desejo, não desejo. Desejo, não desejo. Não, ele diz: não é assim. Eu posso desejar e deliberar
coisas contrárias ao mesmo tempo. Não é isso? Então, o que ele quer dizer é o seguinte: o fato de eu deliberar que não vou beber água, não elimina o meu desejo de beber água, compreende? O desejo continua, a minha sede continua. Então, eu estou ao mesmo tempo recusando e querendo a mesma coisa. Então ele está dizendo, se é no mesmo segundo, não pode ser a mesma coisa. Não é isso? Tem que ser duas dimensões em mim, uma que deseja, uma que delibera. E é por isso que ele separa na alma humana essas duas dimensões, o elemento racional e o elemento concupiscente. Só que aí Platão faz uma coisa que eu considero genial. Né? Ele diz que existe uma terceira dimensão em nós, que ele chama do elemento irascível, um terceiro elemento. Como é que ele propõe que se prove esse terceiro elemento? Perguntando de novo para os interlocutores, você concorda que às vezes, quando existe um conflito entre o elemento que deseja e o elemento que delibera, você fica meio que na dúvida sobre qual seguir? Então, vou dar um exemplo para estudar para os alunos. Mas suponha que eu comi no almoço 2.000 calorias. Todos sabemos que para um homem normal, 2.000 calorias é o que precisa no dia inteiro.